quase chegamos. Vamos mandar para o nosso convidado, Silvão Giraldi Silvio. Vamos ver, vamos entrando aqui, minha gente. Estamos aqui no grande cenário meu aqui, aqui atrás. Deixa eu mandar aqui para ele o nosso convite. Bora lá, minha gente. Fala aí. Opa, boa noite. E aí, Danilo, beleza? Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. É isso aí. Tamo junto, Tamo gente. junto. E que é uma honra estar com você aqui. Tô felizaço também aqui. Foi uma grande emoção também você ter vindo aqui agora, nesse exato momento. Ai, vamos lá, gente, que tô com essa animação toda. Bora lá. Beleza, obrigado. Como você começou sua carreira como dublador? Opa, é um prazer. Como eu comecei? Eu comecei no teatro, né? Então, para ser dublador, a gente tem que ser ator. E daí eu estava fazendo escola de arte dramática e quando a gente é ator, principalmente aqui no Brasil, a gente tem que ter várias atividades para compor uma renda, né? O ator, ele não consegue viver só com a bilheteria do teatro, ele não consegue viver só com um trabalho apenas. Às vezes o ator tem que fazer um espetáculo adulto, um espetáculo infantil, às vezes tem que animar uma festa, tem que fazer algum vídeo de publicidade, tem que fazer. Às vezes tem atores que chegam a trabalhar, às vezes, de garçom, copeiro. Eu já fiz isso também. Eu trabalhei também eu também fazia restauração de cenários, eu fazia um monte de coisas para compor a minha renda. E aí alguém apareceu e falou assim: olha, a Alamo está aceitando estagiários para dublagem. A Alamo, na época, era o maior estúdio de dublagem que tinha em São Paulo, e eles estavam aceitando os alunos da Escola de Arte Dramática para fazer estágio. Então, eu me dirigi até lá e disse que eu gostaria de aprender a dublar. E eles me colocaram lá com a Nair Silva, que foi a minha madrinha na dublagem, né? E de lá eu não parei mais. Quer dizer, na verdade, eu continuei fazendo os outros trabalhos. Às vezes eu ia pintar um cenário e ia dublar na manhã seguinte. Às vezes eu ia dublar cheio, todo sujo de tinta também. Continuei buscando, cavando oportunidades em outros estúdios. E aos poucos a dublagem começou a tomar mais horários da minha vida. Eu comecei a fazer um trabalho que eu me dei bem, assim, que eu consegui, né? Não foi tão rápido, não foi tão fácil, mas eu consegui me desenvolver na dublagem e aos poucos ela foi tomando conta da minha vida, a ponto de eu ter que... Eu comecei a recusar outros trabalhos justamente para não prejudicar a dublagem. Então, aí depois me tornei diretor de dublagem e aí não parou mais. Então, a família acaba se acostumando, porque apesar de ser um trampo de ator, a gente tem finais de semana livres, né? E é uma coisa rara na vida de um ator ter finais de semana livres. Então, hoje, se eu fosse fazer teatro, eu ia arrumar briga aqui na família, porque eles querem que no final de semana, pelo menos, eu fique junto com eles, né? Então, eu acabo trabalhando a semana toda. Graças a Deus, a gente tem essa coisa aí, a demanda dos canais streaming, né? Então, isso gera bastante demanda para dublagem, né? O pessoal adora assistir os nossos filmes e séries aí nos canais streaming e isso tem gerado bastante trabalho para nós. O que é bom, o que é bom. Mas também a concorrência aumentou bastante, apesar dos estúdios terem aumentado, já tem muito mais gente também buscando um espaço na dublagem, então a concorrência também está muito grande. E é sempre assim, gente. A gente acaba trabalhando com as pessoas que a gente confia, que dá conta do recado, a gente tem prazo para fazer os trabalhos que a gente tem, então a gente depende muito da confiança nas pessoas que a gente trabalha, né? Então é isso. E eu comecei assim, cara. Ah, nossa, que até minha mãe falou aqui.
Deixa eu ver se eu acho o comentário que ela falou. Deixa eu- Sempre ela diz, sempre temos tutores para nos ajudar na carreira. Sempre, sempre. E, inclusive, eu hoje, por exemplo, como eu tive esse aprendizado com a Nair, né? A Nair, ela foi uma das maiores atrizes do rádio, ela também trabalhou na televisão, num tempo ainda onde a TV era preto e branco e tal. A Nair faleceu recentemente, né, durante a pandemia, mas ela ensinou, ela deixou um legado, né? Ela ensinou metade, mais ou menos, do elenco de São Paulo, eu diria. Metade do elenco de dubladores de São Paulo foi a Nair que ensinou. Ela botava no estúdio dela, sentado, fazendo estágio. Hoje em dia, com a tecnologia e as exigências hoje de sigilo, né? Justamente você vê, a tecnologia, ela possibilitou a gente hoje fazer um trabalho mais individualizado, né? Antigamente ficava todo mundo junto dentro do estúdio, porque a gente não tinha múltiplas pistas de gravação, né? Você não conseguia gravar cada personagem sozinho. Você tinha que juntar todo mundo que estivesse na cena e tinha que gravar todo mundo junto, porque era apenas um canal de voz. Então, tinha que ter a participação de todos do elenco que estivesse naquela cena. Então, os estúdios viviam lotados, a gente dependia muito um do outro para fazer o trabalho, todo mundo se conhecia, se conversava. Então, hoje em dia, não tem mais isso. E aí, o que aconteceu? Justamente com o advento do celular, né? Historicamente falando, o celular é uma coisa recente. E o celular no estúdio propiciou essa coisa das redes sociais, né? Das pessoas fazerem selfie dentro do estúdio e às vezes acaba dando spoiler, né? Porque o pessoal faz uma foto na frente da televisão, só que essa foto às vezes pega o texto que está na estante, pega um personagem que está no vídeo em que esse personagem seria uma surpresa, e acaba vazando spoiler. E aí o que acontece? Os donos dos filmes começaram a pedir sigilo, tipo assim, olha, agora a gente só vai trabalhar com vocês se você deixar o celular na porta, se você controlar a entrada de pessoas que tem no estúdio. Então, hoje em dia, você não consegue mais abrir a porta do estúdio para receber estagiários, pessoas que querem aprender a fazer dublagem, pessoas que querem ver como funciona. Hoje em dia, você, por causa justamente dessa farra, né, que teve das pessoas fazerem foto de personagens ou de coisas que estavam sendo feitas dentro das empresas, né? Então, se por um lado a gente tinha essa facilidade no passado, agora, por outro lado, fica muito mais difícil você até ensinar as pessoas, até oferecer uma possibilidade de estágio para elas no estúdio, né? Mas devido a essa coisa justamente da tecnologia, do celular e do número de pessoas que cada vez mais procuram, né, entrar nesse mercado de trabalho. Mas mesmo assim, eu sou muito grato a esse legado que eu tive e hoje eu trabalho dando aulas de dublagem num curso que tem aqui em São Paulo, que é a Universidade de Dublagem. E eu dou aula nesse lugar porque eu acho que é o lugar mais sério para se aprender a dublar hoje, eu diria até no E Brasil. já falando dos seus personagens, né, de como foi dublar o Sesshomaru em Inuyasha. Sesshomaru e Inuyasha. Cara, esse personagem ele é engraçado, né? Mas ele faz parte de um número razoável de personagens que eu dublo, que são personagens importantes e que aparecem pouco, né, cara? Você assiste o Inuyasha e é mais legal. Eu, com todo respeito aos meus colegas, mas é mais legal ver o Sesshomaru do que o Inuyasha. Eu gosto mais do Sesshomaru. Porque o Sesshomaru, ele não tem aquela gritaria, aquele histerismo. O Sesshomaru, ele chega e resolve. Só chegar e resolver, acabou. Ele chega, ele não fala muito. Ele chega e resolve, entendeu? Não tem muitas palavras, né? Não tem muita conversa. E, e ele é mais elegante, né? Ele é um lorde, né, cara? Incrível, né? Ele ser meio cachorro, né? Ele é na verdade, né, um yokai. Mas o fato, ele é elegante, né? Ele tem uma elegância, uma tranquilidade.
e não é estabanado que nem o Inuyasha e tal, mas eu acho que foi um personagem pouco explorado, né? Eu acho que ele eles deveriam desenvolver uma série só do Uhum. Sesshomaru, assim, que tivesse a participação, às vezes, do Inuyasha, mas eu acho que tem pano para manga ali, dá para desenvolver uma história, contar a história do Sesshomaru, sabe? Que eu acho que seria legal a gente saber, porque a gente não sabe quase nada, né? O Inuyasha conta a história do Inuyasha com a participação do Sesshomaru, mas a gente não sabe. O Sesshomaru é um personagem misterioso, né? Eu acho que ele não foi devidamente explorado. E eu adoraria um dia poder fazer uma história que fosse só dele, mas é aquele tal negócio, né? Os anos vão passando, vai que as pessoas pensam que a gente está velho já para dublar o cara, né? Vai saber. Mas quando eu era mais jovem, a minha voz ainda era leve para fazer ele. Porque ele tem um vozeirão mais pesado, né? Você pegar o original do Sesshow Maru uma voz grave, né, cara? E então eu até tive dificuldade para fazer ele. Hoje eu faço o Sesshow Maru tranquilamente. Hoje é super confortável para minha voz. Tanto que a gente teve que fazer uns complementos, né, de dublagem daquilo que a gente havia dublado. Tem cenas que a gente não tinha dublado ainda. E a gente foi dublar essas cenas, tipo, 20 anos depois. Eles aproveitaram a gravação original e a gente só fez o complemento. Mas aí, quando chega o complemento, você vê que a voz está mais amadurecida, tá? A voz está um pouco mais grave. Então, foi bem interessante esse trabalho. Foi bem legal ter feito E isso. já uma franquia de animes que nem no Yasha, e já pegando o nosso Jojo Bizarre Adventures, nosso Cara, Wagon. Só ouvindo o nome dele, é sensacional mesmo. sensacional. E como foi Speedwagon, dublar ele? E quando você viu o anime pela Speedwagon. primeira vez, você achou violento? É que muita gente fala que na época do Jojo era muito mais sangrento, né? É, Sangrento, muita. cara, isso é uma discussão interessante, assim, tipo, eu acho que violência propaga violência. Eu penso assim. Eu não gosto de fazer filmes, programas violentos, assim, que a violência é gratuita, sabe? Eu não acho legal. O pessoal acha que existe uma teoria, né? É cheio de teorias, né, cara? Mas assim, às vezes as pessoas buscam teoria para justificar o injustificável. Então, tipo, o pessoal fala que tem um efeito catártico. Ah, é legal ver para não fazer. Então, tipo, eu vou ver um filme violento que assim eu não pratico violência. Besteira. Besteira. Quando você vê um filme violento, você está fomentando a violência. Quando você coloca uma pessoa que assiste violência, ela vai sofrer a influência de estar vendo aquela violência. Pega, porra, a violência, o que ela causa na infância das pessoas, a violência que eu digo assim, se ver violência fosse bom, as crianças não seriam traumatizadas por ver a violência dos pais. Ou seja, aí você fala assim, não, mas aí a violência na ficção é diferente da violência em casa. Não tem diferença. Não tem diferença. Porque se você estiver imerso na história, se você entra no filme, a criança não tem essa distinção, né? Você vê que o mundo da criança, ela tem, ele é muito rico na fantasia, né? Ele pode transformar uma coisa que é uma fantasia numa realidade trágica, né? A gente, eu acho que a gente até tem exemplos, né, de como a violência dos filmes inspira a violência na vida real, assim, tipo, muitos muitos atos criminosos que às vezes a gente vê por aí, é que a gente, porra, o pessoal não fica divulgando também isso aí, porque isso aí fomenta, né? É isso que eu falo, né? Uma das maiores ironias das campanhas contra o suicídio é que a palavra suicídio já suscita pessoas a cometerem o ato. Então, é muito difícil você fazer uma campanha contra suicídio, por exemplo. Né? Então, a violência, você quer falar contra a violência, você acaba botando a violência como foco. E acho que a gente deveria ter. Eu acredito em finais felizes, eu acredito em
Eu acredito no entretenimento como um motivador que dê esperança para as pessoas, entendeu? Só vale a pena a gente ter o entretenimento se puder proporcionar isso, sabe? De você acreditar num mundo melhor. Porque o mundo é tão cruel, cara, que ele tem palco para todos os públicos. Se você é um público que gosta de terror, tem terror na vida real. Se você é um público que gosta de coisas felizes, tem muita coisa feliz na vida real. Se você é um cara que gosta de ver desgraça, tem muita desgraça na vida real. Né? Se você gosta de ver coisas lindas, paisagens, e tudo, tem isso também. Então, não quer dizer que a gente tenha que fechar os olhos para os problemas, né? Não, nem isso. Né? É que assim, tem sempre aqueles haters, né? Que pega tudo que você fala e acaba distorcendo, mas eu acho que o entretenimento, de uma forma geral, ele tem que trazer para as pessoas a motivação para ser feliz, a motivação, a esperança numa possibilidade, na realização do sonho, num mundo melhor, soluções de problemas, sabe? E eu acho que é nisso que eu acredito. Eu não gosto de filme trágico, sabe? Eu não gosto de filme. Eu sinto que sei lá, cara. Eu não. A vida já é cruel demais, né? Então, pra quê? Eu não preciso ver um filme cruel. É isso que eu acho. Grande filosofia. E já falando Isso aí. daquela linha do Inuyasha, falando do Naruto. Você fez um personagem que eu tava, quando eu fui fazer essa pergunta eu vi o grande Iruka Umino. O Yesur É. Iruka Umino. Então, cara, vocês vê, eu estava falando para você dos personagens que eu faço, né? Que são personagens importantes e aparecem pouco, né? O Iruka é um dos principais senseis do Naruto, né? Um dos principais mentores do Naruto. E ele quase nunca aparece. Ele não aparece. Quando você pega a participação dele no primeiro episódio de Naruto, você fala, nossa, esse cara vai ser importante. Realmente, ele vai ser importante, só que ele não vai aparecer. E o Sesshomaru também é um cara que nunca aparece, né? A gente fica sempre esperando ele aparecer. Gostei. Eu achei que o Speedwagon teve uma participação boa no Jojo, né? O Bizarre Adventure. Acho que eu achei interessante a proposta do Jojo, né? De contar a história de várias gerações, né? Você assiste a série assim, você vai pulando as gerações, né? Você conhece o cara, aí você conhece o filho do cara, o neto dele, daí você conhece o bisneto dele, todos vão herdando o poder, né? Do antecessor. E aqueles caras que eram colegas do avô, depois ficam velhos, que é o caso do Speedwagon, né? O Speedwagon, ele é amigo do primeiro Jojo e, de repente, no segundo Jojo ele ainda está vivo, mas ele já está velhinho, né? Eu tive que fazer, inclusive, mudar a forma de falar dele, né? Da emissão vocal dele. Achei que não devia ter abandonado aquela cartola que ele usa com facas, né? Que ele tem as facas escondidas na cartola. Ele não devia ter abandonado aquela arma secreta dele. Acho que devia ter feito parte da caminhada dele. Mesmo depois ele tendo se tornado uma pessoa rica e poderosa. Mas acho legal essa proposta de contar geração após geração, né? Porque aí até porque os personagens vão trocando, né, cara? Os personagens vão ficando pelo caminho, vão morrendo, vão sendo substituídos por outros. E você tem um elenco imenso de dubladores, né, cara? Eu me sinto parte de um grande time de dubladores aí do Jojo, né? Só tem gente boa lá dublando. Mas assim, aí você vem também, né? Você tinha falado do Iruka. O Iruka é um personagem importante que aparece pouco, né? Eu queria muito ter feito outro personagem, como, por exemplo, o Kakashi, né? O Elcio o Elcio Sodré, que acabou fazendo o Kakashi, mas eu acho que a minha voz ia ficar boa nele também. E uma facilidade imensa do Kakashi também é que ele fica sempre com aquela... Acho que ele tem a boca tampada, né? Para nós, na dublagem, isso aí é um presente, né, cara? Você não tem que se preocupar com o sincronismo labial, né? Então, é maravilhoso dublar um personagem desse. Você não erra nunca, né?
É que nem dublar o Homem-Aranha, você não erra nunca, né? Porque a boca não aparece. Mas aí, de qualquer maneira, é legal assim, porque o Iruka faz parte da minha lista de personagens importantes. E fora ele também, eu tenho outros personagens importantes também, mas que aparecem pouco também. Eu lembro dos Super Campeões, que eu fiz o Kojiro Ruega. Eu lembro do Fullmetal Alchemist. O Inveja é um personagem sensacional, né? Que eu fiz também. Lembro. Nossa, tem. A gente ainda vai falar do One Piece, né? Cara, você quer ver o Shanks? Porra, o Shanks é um personagem importantíssimo. Agora, me fala, quantas vezes ele apareceu? Cara, tá com quase, sei lá, não sei, Mais de, não sei quantas mais de centenas de 1000. episódios já foram dublados. Pega a porcentagem de episódios que ele aparece, cara. Pouco, pouco. Um personagem importantíssimo. O pessoal adora no cinema. Quando apareceu o Shanks, eu fui assistir, a sessão estava lotada. Quando aparece o Shanks, todo mundo aplaude. Aê, pô, você quer mais que isso? Então, pô, eu acho que é legal primeiro porque assim a gente sinal que a gente está fazendo um trabalho bem feito, né? E a galera curte, né? E isso é importante também. E acho que isso daí enche a gente de orgulho também, né? Quando tem uma reação dessa. Mas é aquele tal negócio, né? Você vê, eu também fiz, no Cavaleiros do Zodíaco, eu fiz um super personagem lá, que é o Deus Apolo, num dos filmes. Fiquei super feliz, achei que ele ia aparecer na série, e nunca apareceu, né? Então eu fiz no longa, mas não pude fazer na série, porque ele não aparece na série, o Deus Apolo. E é um super personagem, muito legal também, importantíssimo, mas que aparece pouco também. Então, essa cena de aparecer pouco nos animes, ela me persegue um pouco. Mas eu sou muito feliz com os personagens que eu já fiz, né? Se pegar Dragon Ball também, fiz o Whis, o Whis, não, eu fiz o Gil, né? O Gil, que é do GT. O Gil é um personagem importante no Dragon Ball GT. E que é o robozinho. E aí eu fiz o Whis das Forças Especiais Ginyu e fiz o Chapina também. E tem uma infinidade de personagens também que eu fiz no Uhum. Pokémon, né? Porque justamente por ter a voz na época, né? Quando eu comecei, eles consideravam que eu tinha uma voz maleável. Então, tipo, é uma voz que casava com os personagens. Fosse ele um pouco mais pesado, ou fosse um pouco mais jovem, eu me encaixava, porque a minha voz era bem intermediária. E por isso eu sou um dos recordistas de personagens dublados em Pokémon, no tempo que estava aqui em São Paulo, né? Agora que está no Rio, eu nem sei. Mas fiquei feliz que eles me chamaram para fazer o Steven recentemente, para fazer uma das sagas aí do Pokémon. Achei legal. O pessoal, mesmo estando no Rio de Janeiro, lembrou da gente. Isso é bacana. Lembrar dos grandes momentos. Mas é isso. Ah, com certeza, cara. Com certeza. Mas é um barato, né? Dublar anime é sensacional. Eu dublei o Ajin também. Pô, Ajin é um seriado que tá no Netflix. É bem legal também. Eu fiz um personagem bacana também. O investigador. Estou me falhando o nome dele agora. Mas fora o Ajin também, eu fiz um outro, que é o Sword Guy. Eu fiz o Senhor Miura, que é um cara que... O Sword Guy é aquela... A espada toma conta da personalidade dos caras, né? Então, foi um dos... Eu fiz, foi poucos anos atrás que eu fiz esse daí também. Mas eu adoro fazer anime, cara. Adoro, queria mais. É pena que não... Às vezes a concorrência é muito grande, né? Tem muita gente aí para dublar animes e o pessoal não chama a gente para tudo. E aí outra eu ocupo boa parte do meu dia também fazendo direção de dublagem. Então os meus horários para dublar acabam ficando muito restritos às vezes, né? Então as pessoas acabam não me chamando tanto para fazer algumas coisas. Mas
Sempre sobra um tempinho. Na verdade, eu prefiro dublar do que dirigir dublagem. Eu gosto mais de dublar. Mas é aquele tal negócio, né? Tem que dar o espaço para os colegas também. E como foi localizar o Capitão América em Lego Avengers? Vamos falar de dois personagens que você fez, um na localização e uma na série. Como foi Uhum. localizar o Capitão América e o próprio Vigia de What If? E quais são as suas expectativas para o Vigia na outra temporada que vai ter? Que... Então, cara, eu tô na expectativa ainda. Essa outra temporada, ela é uma promessa que nunca se concretizou, né? Então, o pessoal só fala dela, mas até agora nada, né? Então, foi legal ter pego esse teste, foi muito legal. Acho que o Vigia deveria já ter aparecido até no universo da Marvel, mas me parece que eu não sei se a ideia é só a série mesmo nesses desenhos, né? Mas é uma coisa de metalinguagem, né? Eu não sei que espaço teria o Vigia numa série live action, né? Num filme mesmo. Mas é fantástico, né? Assim, ele está contando a história, de repente o personagem escuta ele falar, né? Então é bem estranho, assim, né? Porra, o narrador ser notado pelo personagem da história. Então, acaba quebrando todas as paredes, né, cara? A gente no teatro, você tem uns caras que trabalham no estudo da interpretação. Você tem grandes escritores que estudaram interpretação, escreveram sobre interpretação. É por isso que eu valorizo muito técnicas de interpretação, porque se teve tantos caras que se debruçaram e dedicaram a vida a estudar a interpretação, como você pega o Stanislavski, né, que é o pai de todos, o Stanislavski escreveu 5 livros, pelo menos os 5 principais que a gente tem que ler quando está em qualquer curso decente de teatro. Mas aí você pega Diderot, você pega o Bertolt Brecht, você pega o Grotowski, você pega, porra, muita gente, cara, falando sobre a arte da interpretação, Peter Brook. Mas aí você não dá para menosprezar essa gente, né? O Stanislavski, ele propõe uma história que a gente chama de quarta parede, que é como se você fizesse uma cena verdadeiramente assim, como se, por exemplo, a sua cena onde você está sozinho, você realmente sentisse sozinho. Ou seja, ele propõe que você tenha uma quarta parede. O que é a quarta parede? Você está no teatro, onde você tem as paredes laterais do palco e você tem a parede do fundo. São 3 paredes. A quarta parede é a parede que fecha a comunicação com a plateia. Então você tem que vivenciar a cena como se a plateia não estivesse ali. Como se, em vez da plateia, você tivesse ali uma quarta parede. E aí você faz tudo como se você estivesse sozinho. E a plateia assiste você como se você estivesse sozinho. Então, não tem contato do personagem com a plateia, porque ali, teoricamente, tem uma quarta parede. Quando você estabelece um personagem que conversa com a plateia, a gente fala que esse personagem quebrou a quarta parede, ou seja, ele quebrou aquela barreira que existia entre o personagem e o público. Então, dentro do Stanislavski, não existe a ideia de você conversar com o público dentro do personagem. Essa é uma ideia que combinaria mais com Brecht, por exemplo, que é um teatro mais narrativo, né? Mas o que acontece dentro do Vigia é justamente isso. Você tem ali um personagem que conta a história e ele não se envolve com os personagens da história, porque ele apenas está contando a história. Só que aí a proposta dos caras é justamente essa. É como se o cara estivesse contando a história e, de repente, o personagem dentro da história escuta o narrador está falando. E interfere, opa, não é assim não. Oh, eu estou aqui, eu estou te ouvindo. O cara, como assim? Entendeu? Então,
É muito louco. É muito louco. Essa ideia é muito louca, né? Aí você tinha falado do O Vigia e tinha mais um Capitão. outro Capitão personagem, né? América em Lego O Avengers. Capitão América. Então, quando eu fui fazer, achei uma grata surpresa também. E recentemente eu fiz o Soldado Invernal no game também. Eu já fiz pro game. E no Capitão América, cara, quando eu fiz, eu achei legal, porque na minha cabeça, eu acho que assim, eu não tenho nenhum outro Capitão América que não seja o Chris Evans, né? Então, eu tentei fazer uma voz que fosse compatível com a voz do Chris Evans. E assim, eu tenho a faixa de voz aqui que a gente considera para escalar. Se o Chris Evans fosse dublado aqui em São Paulo, provavelmente eu seria uma das opções para fazer o Chris Evans. Né? A faixa de voz minha é compatível com a faixa de voz dele. E aí eu tentei buscar esse lado, projetar um pouco mais, né? Jogar a voz um pouco mais na cabeça e tal. Mas foi muito divertido, porque o Lego ele tem uma outra característica que é uma Uhum. sátira, né? Isso que é legal, porque assim, ele tem a história, mas é a história mais satirizada. Então, tipo, você consegue se divertir mais fazendo o Lego do que o live action, do que até do que a animação. Então, o Lego, eu me diverti pra caramba fazendo Lego, dava muita risada com o tipo das cenas, as coisas que ele falava. Acho que, puta, é muito legal. E já faz alguns anos, né, cara? Achei que talvez tivesse alguma sequência, alguma coisa. Nem sei se teve, de repente trocaram minha voz, sei lá. Mas foi divertido quando eu fiz. E o Vigia, É. eu tô na E expectativa aí. lembrando, gente, lembrando que isso foi só na localização, só no jogo. Só É, lembrando a galera, porque é esse é verdade. oficialmente é lá a galera do EJ que faz. O Duda oficialmente faz o Chris. É, pode crer. Sim, sim. E que fica muito bom, né, cara? Eu acho muito legal quando você vê o personagem e a voz parece realmente sair do personagem, né, cara? Mesma coisa o Marco Ribeiro dublando o Homem de Ferro, né, cara? O Robert Downey Jr., eu não consigo imaginar outra voz no Robert Downey Jr., né, cara? Então, tá tudo certo. Tem que ser esses Hum. caras mesmo. Eu acho muito E, legal o trabalho e ainda deles. na localização, falando do Baldur em God of War, grande jogo, Opa, é. jogaço. Cara, foi uma grande surpresa, assim, eu cheguei numa dessas votações que tem da internet, eu fui eleito aí o melhor dublagem de vilão, né, daquele ano, do Baldur. Eu fui eleito o melhor dublagem de vilão. Eu achei legal, assim, eu fiz alguns trabalhos antes de chegar no Baldur, que me credenciaram até para fazer o Baldur. Antes eu tinha feito o Far Cry, né? Eu já tinha feito o Quantum Break, eu tinha feito Gears of War. Aí eu fiz o Far Cry, que eu fiz um cara que era o irmão do protagonista lá. Era um cara, um padre, um cara que pregava, falava de Deus, mas era bandido, né? Então, que exigiu bastante os recursos da interpretação. Quando eu falo para vocês sobre estudo de interpretação, tipo do personagem, né, você buscar fazer o texto, você conversar como se você estivesse mergulhado no personagem, né? Então, aquilo foi uma escola para chegar no Baldur. Por quê? O Baldur, ele exigiu muito o repertório que eu tinha de interpretação, tanto o repertório vocal quanto o repertório de interpretação. Que são recursos, na verdade, que você precisa buscar, que você precisa saber que você tem para te dar mais segurança até, né, na hora de você usar. Então, eu tinha mais ou menos umas imagens do Baldur
de gravuras, de desenho, mas não tinha assim uma imagem no vídeo já pronta para fazer a dublagem dele. Então, eu, eu ia no áudio, né? Eu tentava reproduzir exatamente as inflexões do áudio. E foi uma feliz coincidência, porque assim, quando eu vi o personagem dublado no game, assim, você vê que a voz fica perfeita, né? A, a, a inflexão combinou muito com a cara dele, assim, sabe? E eu fiz uma voz que não é uma voz que eu uso para qualquer personagem. Não é uma voz. Você pega outros trabalhos meus, você vai ver que é diferente do Baldo, né? Então, é muito legal quando isso acontece. Você sai daquela zona de conforto e você acaba fazendo um personagem que não tem nada a ver com você e que as pessoas às vezes até têm dificuldade para identificar que é você que está fazendo, entendeu? Mesmo colegas que já conhecem meu trabalho, né? E é muito legal, assim, porque o Baldur, quando ele aparece no game, ele é o estranho. Ninguém sabe quem é o Baldur, né? Ele não aparece com o nome, ele não aparece, ele é só o estranho. E aí, quando você começa a jogar, tem batalhas, tem lutas com ele, sem você saber que ele é ele. A primeira luta, por exemplo, você não sabe que é ele. Aí, isso falando do pessoal que nunca jogou o game, né? Mas assim, então teve colegas meus que sabia que eu tinha dublado, mas não sabia qual o nome do personagem. Então, tipo assim, o cara ficava lutando e falando: morre, Silvio, desgraçado, Silvio, morre. Porque, às vezes, sabia que a voz era minha, mas não sabia o nome do personagem. Então, tipo, queria matar o Silvio, não o personagem. Ih, coitado. Foi engraçado. Tem um amigo meu que jogou e falou: morre, Silvio. Aí a esposa dele falou: que é isso? O que você tem contra o Silvio? Ai, Foi mas engraçado, né? Mas é queria você isso. falar pra um dublador que, tipo assim, quando você não sabe o personagem, fica só interrogação, fala o nome do dublador, tipo, morre, você vai, morre! É. Tipo assim, ai, ai, ai. Você sabe Ai. que tinha uma barata, Hum. uma fã minha, que ela falou assim, que ela gostava da minha voz, só que ela não sabia meu nome, porque não tinha rede social e tal, né? E, e aí ela gostava da minha voz, e eles, na família dela, ela me chamava de Alfonsinho. Então ela falava, quando aparecia algum filme que tinha a minha voz, né? A família dela falou: é a voz do Alfonsinho, né? Ela não sabia que nome que era, batizou de Alfonsinho. Aí, filha, olha, esse filme aqui é com o Alfonsinho, aquele dublador que você gosta. Aí depois, quando teve as redes sociais, que ela viu que meu nome era Silvio Giraldi, né? Aí ela começou a falar comigo, me procurar nas redes sociais, começou a falar e falou que na família dela eu era o Alfonsinho, porque eles não sabiam o meu nome. Muito Yeah. louca essa história. Já um dos personagens que eu gostaria de mencionar, que a galera já tá mencionando o nome dele faz tempo, e é ele, o grande Dylan de The Walking Dead, uma série que teve muitas temporadas. E qual a sua expectativa para É, aquela série solo dele, que confirmaram que vai ter uma série sozinho dele? o, é, é o Daryl Dixon, né? O Daryl, ele apareceu como o irmão do vilão da história, né? Ele era só um irmão, era para ser um personagem coadjuvante ali, um apoio ali no elenco e tal, e ele foi tomando conta aos poucos, ele foi ganhando espaço, né? Ele foi demonstrando um talento, uma capacidade, um carisma muito grande. E o que manda no The Walking Dead é o carisma com o público, né? Então, o personagem que fica chato morre logo. O personagem que perde a graça, perde a audiência, ele vai para as cucuias. Então, o The Walking Dead é muito democrático nesse sentido. O personagem bom permanece vivo. E nesse sentido, o Daryl continuou, né? Foi um dos poucos que continuaram da primeira temporada. Acho que só ele, a Carol e o Rick, né? Que são da primeira temporada. E, foi para mim foi assim, é difícil citar a minha carreira sem citar o Daryl, o Norman Reedus, porque
mais tarde, eu fui chamado para outros trabalhos do Norman Reedus, porque eu fazia The Walking Dead. Então, eu acabei dublando a série dele, que ele tem, onde ele fala de viagens em motocicletas. É uma série chamada Ride with Norman. Eu acabei gravando essa série inteira para o canal da AMC. O The Walking Dead chegou para nós aqui no Brasil, ele chegou através da Fox, tanto é que ele era exibido no canal Fox. Só que ele é uma série produzida pela AMC, que também tem canal na TV a cabo. Então, eu não sei por onde a série do Daryl vai chegar. Então, por exemplo, a Fox até agora não falou nada, ou a Disney, né? Porque agora a Fox pertence à Disney. A Disney não se pronunciou sobre qualquer uma dessas séries spin-off do The Walking Dead. Então, tudo indica que ela pode chegar no Brasil através da AMC. Aí, ela não vai mais para o Star Plus, ela vai para a AMC. Só que aí ela não vai ser dublada no estúdio onde ela era dublada, onde eu dirigia. Ela vai ser dublada em outro estúdio. Então, eu espero que venha para São Paulo e espero que uma vez em São Paulo, ou onde quer que vá, eles me chamem para continuar fazendo a voz do Norman Reedus. Porque quando teve o game também, o Death Stranding, eu também dublei o Norman. Tudo indica que virá o segundo jogo também do Death Stranding. E esse segundo jogo deve ser feito no mesmo lugar onde foi feito o primeiro e, portanto, eles devem manter a minha voz no papel, né? Opa! Opa! Quase. Tudo bem? Já vai? Já bati sem querer. Então Ai, é isso. Tranquilo. Então é isso, cara. Para mim, uma honra. O pessoal, eu peço que tenha paciência aí. São muitos pedidos de áudio, às vezes, né, cara? Eu vou atendendo na medida do possível. Às vezes não consigo fazer. Eu recebo muito mais do que aquilo que eu consigo responder. Então, aos poucos, eu vou atendendo a galera aí, às vezes, que pede. Mas nem sempre dá tempo, a gente está disponível para ficar fazendo esses áudios, mas é isso aí. Eu tenho no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que eu alimento muito pouco, aliás, eu precisava colocar mais coisa lá nesse canal do YouTube. E se eu tivesse mais tempo também, eu alimentaria um perfil no TikTok também, com várias brincadeiras da dublagem, né? Mas no YouTube eu tenho uma ceninha que é o recado do Norman, e onde tenho até um toque de celular que os caras me pediram para gravar lá, com a voz do Daryl, né? O toque o Daryl mandando o cara atender o celular. Enfim. Aí quem quiser dar uma olhada, procura lá no YouTube, Recado do Norman, uma coisa assim que eu escrevi lá. No meu caso, só procurar lá. Enfim. Então eu gosto de fazer essas brincadeiras, às vezes, né? Com o Norman fazendo uma brincadeira em cima da imagem dele. Mas aí depois eu fiquei com medo também, porque vai que isso chega nele, né? Ele não gosta, de repente, você está usando a minha imagem para fazer brincadeira, eu não gosto disso, né? E os caras é capaz de ficar bravo, né? Então, melhor tomar cuidado e não abusar muito da aí do felicidade. nada ele chega e bate no estúdio. E aí, qual que é a fita aí? Que Oh, esse cara aí? Não, o problema maior é que a gente assina contratos de fidelidade, de confidencialidade, né? E outra, é muito perigoso, às vezes, você gravar uma coisa, né? Uma coisa fazendo a voz de uma pessoa, porque o público, às vezes, pode entender aquilo como sendo verdade, né? Como tipo, ele disse isso mesmo, entendeu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Essa coisa do nosso trabalho, né, da dublagem, tem uma responsabilidade muito grande, porque você pode, às vezes, pegar uma pessoa falando alguma coisa e você pode deturpar completamente aquilo que foi falado, né? É muito perigoso isso. Eu ia ficar preocupado, por exemplo, se eu fizesse alguma coisa aqui como ator, eu ia querer saber se o meu trabalho foi reproduzido com fidelidade em outro país, por exemplo. Aqui a gente altera muito texto aqui, por exemplo, por questões de preconceito, por questões de censura.
Às vezes tem censura das próprias pessoas que trabalham, que ficam censurando algumas palavras, entendeu? Você tem distribuidores, por exemplo, que eles proibiam a gente de fazer qualquer menção religiosa, mesmo que o personagem fosse religioso. Aí fica estranho, entendeu? Tem um distribuidor que proibia a gente de falar palavrão nos filmes. Ok. Aí veio um personagem cujo problema desse personagem era o vício em falar palavrões. A história do personagem era: o personagem fala palavrão. Como é que eu vou me virar nessa história? Entendeu? Então, a gente tem que ser coerente, cara. A gente tem que ser fiel aos trabalhos que a gente dubla, às pessoas e tal. Então, tem que deixar muito claro. Eu deixo sempre claro, quando eu faço alguma brincadeira, eu escrevo lá paródia. Eu falo uma paródia, entendeu? Eu já peguei... Uma vez eu peguei uma cena de um teaser do The Walking Dead, né, onde o Daryl começa a ver as pichações no metrô, né? Aí eu dublei como se ele estivesse lendo, né? Tipo, Palmeiras não tem mundial, né? No metrô de Nova York, sabe assim? Então, tipo, o cara lendo assim: vai Corinthians, pô, que isso? O cara... Então, tem essas brincadeiras. Mas eu peguei vídeo do próprio Norman, coloquei lá, por exemplo, ele enfrentando os zumbis que andavam de patinete eletrônico. Tem lá no meu canal, quem quiser procura lá. Procura aí no perfil do Instagram. Eu coloquei aí no perfil do Instagram, tem esse videozinho aí. Que é como é que chama, meu? Aquele skate que tem roda lateral, assim, como é que chama aquilo, Duas cara? rodas? Esqueci o nome. Não, é duas rodas, aquelas Que duas fica rodas laterais, assim, assim? que vai assim, a pessoa fica em pé. A Ah, pessoa fica em esse pé em cima. Não, a pessoa fica em pé, não tem onde segurar. Tipo, você fica em pé em cima da prancha e aí tem não é duas o rodas laterais, assim, e é hoverboard, se por não bateria me engano, mesmo. hoverboard. É Acho que board, é. alguma. Overboard, isso. É isso aí. É isso aí. Então, tipo, ele enfrentava um grupo de zumbis que andava disso aí. É, muito louco. E aí ele faz essas brincadeiras também, ele como Daryl, né, cara? Então, tudo bem. Os caras que gostam da zoeira, então, tipo, é mais legal. Então a gente faz uma zoeira de vez em quando, mas a gente deixa claro lá que é uma brincadeira. Senão eu não quero arrumar encrenca, não. Agora também eu tô dublando, tô fazendo a voz de Jesus no seriado The Chosen, né? Então, já pensou se eu pego e faço uma Oxe, brincadeira, uma piada de mau gosto usando a imagem de nossa. Jesus? Os cara, nossa, eu é que vou ser crucificado depois. Melhor Não, não melhor brincar não. com isso. Mas tá muito legal também, viu? Se vocês puderem assistir na Netflix, já tem as duas primeiras temporadas dubladas no Netflix. O pessoal que assiste está curtindo muito o trabalho, a dublagem está sensacional também. E Tá como muito foi legal dublar? Como foi esse dublar seriado. o Steven? Vou falar porque é uma ordem gigante. O Steven Stone, os líderes de ginásio da Sim. Liga Laranja e tem mais um. E o Butch, o Butch é dos vilões da Pokémon Diamante e Pérola. Vou ser honesto com É, você. O é. único que eu não assisti desse meio foi o Liga Laranja. Não tem recordação de lembrança. Lembrança eu assisti esse negócio. Então, cara, então, como eu te falei, eu fiz, acho que eu sou recordista de personagens do Pokémon, cara, não sei, um dos. Eu fiz muito personagem, eu fiz muito personagem. Então é assim, como eu trabalho em cima do original, eu ouço o som, a voz original, e eu tento ir bem em cima dela. Então, tipo, eu não tenho problema para lembrar a voz que eu fiz. Porque se eu deixar Cara, o cérebro da gente é tão poderoso que eu costumo dizer assim: se você deixar o corpo lembrar, você não vai errar. É a mesma coisa, por exemplo, eu toco violão. Eu deixei de tocar violão durante não sei quantos anos, que a minha vida deu uma guinada, enfim, foi por outros caminhos. Aí tem músicas que eu não lembro, mas aí quando eu relaxo e deixo o meu corpo lembrar, ela tá lá. Ela tá lá.
porque um dia eu toquei ela bastante. E aí eu deixo a mão solta, eu faço os acordes sem pensar. Então eu lembro. É tipo, o personagem que eu fiz do Pokémon, o Steve, muitos anos atrás, cara, ele apareceu de novo. Na hora que eu fiz a primeira frase, eu lembrei como eu estava fazendo. Sabe? É como você vem automático, assim, impressionante. Então, acho muito legal. Eu fiz porra, o Butch, né, cara? Você vê. Depois substituíram a minha voz lá, mas eu falava para todo mundo, eu dublei esse personagem, eu dublei esse personagem, eu sabia que eu tinha dublado. O pessoal, não foi você, não era você. Eu falei, era. Falei assim, e eu teimava com as pessoas, eu era esse cara aqui, eu fiz o banco. A pessoa, não. Então, ainda bem que tem uma legião aí de fãs que não deixa a gente esquecer, né, cara? Porque eu fico muito bravo, assim, quando alguém tira um personagem meu, principalmente numa série, né? Fico muito bravo, cara. Porque nunca tem uma justificativa plausível, sabe? Eu cheguei a avisar, uma vez substituíram um personagem meu num seriado chamado Quinteto. Cara, minha voz era perfeita no cara. Ele era até parecido fisicamente comigo. E aí trocaram minha voz. E eu, antes do filme ser gravado, antes da série ser gravada, né, com um novo elenco, eu cheguei e falei, não, sou eu que faço esse personagem. Aí o diretor da série falou assim, não, já escalei outra pessoa, agora já está tudo escalado, não vou mudar agora, está em cima da hora, paciência, isso acontece assim mesmo, ninguém liga. Assim, falei, como ninguém liga? Claro que liga. Né? Assim como eu fiquei muito desapontado, por exemplo, quando o pessoal tirou o seriado Glee aqui de São Paulo. Eu fiz as 2 primeiras temporadas dublando o professor Will Schuster e, de repente, foi para o Rio de Janeiro sem a menor justificativa. Não teve nenhuma justificativa. Então, é uma politicagem de bastidores que você não sabe o que é. Você não sabe, cara. O que justifica, por exemplo, o cara fizeram um puta teste aqui em São Paulo para dublar a saga Crepúsculo, né? Um puta elenco legal para fazer aquela trilogia de filmes. De repente, os caras fazem o primeiro filme e acho que os outros 2 já foram feitos no Rio de Janeiro. Muda, troca todo o elenco. Falei, como assim, cara? Sabe? Cadê o respeito com o público? Sei lá, eu sou. Meu, agora, aqui em São Paulo também, pô, da mesma forma que, ó, eu não sou de puxar sardinha pro meu lado, não. A questão é de justiça mesmo. Porque se você pegar, por exemplo, o Game of Thrones, né? Que foi feito no Rio de Janeiro, cara, eu não sei a opinião das pessoas de mudar as vozes justamente no final da série para São Paulo. Né? O finalzinho do Game of Thrones foi feito em São Paulo, com outras vozes. Né? Então, é uns troços assim que eu acho que não tem cabimento, sabe? Pô, o elenco do Rio era legal, assim, sei lá, se o pessoal ficar à vontade, começa Mas eu não acho que o pessoal ia miguelar, fazer de qualquer jeito, sabe? Eu acho que a gente, eu sei, eu falo por mim, assim, né, cara? A gente, dentro do estúdio, a gente sempre quer fazer o melhor. Então, eu não tenho justificativa, sabe? Aqui em São Paulo mesmo, teve uma vez eles dublaram uma trilogia do Jason Statham, né? O Jason Statham é aquele ator, se não me engano, ele é inglês, mas ele gosta de fazer filmes de ação, né? Ele é bastante chamado para filmes de ação, ele faz aqueles caras que gosta de pancadaria e tal, né? Então ele fez uma trilogia de filmes que era Carga Explosiva, onde ele é um motorista super competente assim, e ele trabalha para qualquer um que pagar. Então isso envolve mocinhos e bandidos, né? E aí o primeiro filme eles fizeram com o Armando Tiraboski, o segundo filme eles fizeram com o Amazonas e o terceiro filme eles fizeram com o Nestor Chiesi. Ou seja, cara, se você vai fazer qualquer filme que é o 2 de alguma coisa, a lição de casa, a primeira coisa que você tem que fazer é ver quem dublou o primeiro filme. Sabe? Por mais que esteja sendo feito em outro estúdio, eu tenho lá um título que é
Abobrinha 2. Porra, cara, eu tenho que assistir Abobrinha 1. Eu tenho que ver quem foi o elenco, sabe? Desculpa, mas é lição de casa, é obrigação. Entendeu? Tudo bem, pode ser que algum dublador lá tenha morrido, pode ser que, sei lá, entendeu? O cara não esteja disponível, mas, meu, é lição de casa, você tem que fazer a lição de casa. Quem dublou essa série? Quem dublou esse filme? Quem dublou? Qual é o elenco? Sabe? Eu acho que é um respeito que tem que ter com o público. Então eu vejo muita empresa de dublagem aí fazendo como se fosse uma pastelaria. Não tá nem aí. Só quer entregar o trabalho dublado para o cliente o mais rápido possível para faturar, entendeu? Então, acho que isso aí deprecia muito o nosso trabalho. E já falando de um personagem que quando eu fui assistir o cinema, achei incrível a aparição dele do nada. Ele aparecendo, tipo, no momento mais inoportuno, que é o próprio Shanks. Nossa, cara, eu vou te ser sério, quando eu tava assistindo One Piece Red, na hora que ele apareceu, eu me arrepiei inteiro. Tipo assim, pra ajudar o Luffy e a galera dele. Enfrentar o É, demônio da música. Eu fiquei, nossa, é, agora paga comer com ele, hein? E como foi dublar esse personagem durante esse processo todo, é, com esses 1000 episódios vindo, né? Esses 1000 episódios ainda vindo nessa sequência. sim. A dublagem mesmo, você tem dublado, você tem um pouco mais de 300 episódios dublados, se não me 325. engano. Pelo menos na Netflix. Então, mas você, você tem, então, agora você tem mais de 1000 episódios gravados, prontos. Então, ainda tem muito chão pela frente. O Shanks, eu sei que o Shanks vai começar a ter uma aparição um pouco mais presente daqui para frente. Ele vai aparecer mais algumas vezes, agora um pouco mais frequente. Mas eu e mais um ator apenas que foram mantidos do elenco original do Shanks. Lembra aquilo, a mesma coisa que eu falei do Sesshomaru, né? O Sesshomaru eu tinha que fazer um pouquinho tinha que me esforçar um pouco, porque a minha voz era muito leve para dublar o Sesshomaru. A mesma coisa o Shanks. Então, quando eu fui fazer o Shanks, eu tive que pesar um pouquinho a voz. Hoje eu faço o Shanks com o pé nas costas, porque ele está na minha faixa de voz. Hoje é mais confortável fazer o Shanks. E ele é um grande personagem, cara. Você fazer grandes personagens é, é, é é sempre uma alegria, porque assim o trabalho flui. A gente faz com perfeccionismo. Eu esqueço o relógio, eu esqueço a hora, eu esqueço que eu estou trabalhando. Quando eu vou fazer o Shanks, eu procuro só me divertir mesmo. Entendeu? Tipo, qual o texto que a gente vai colocar aqui, que a gente pode falar para ficar legal aqui nessa cena, sabe assim? Então a gente faz um trabalho ali, o Glauco, que é o diretor da série, ele fala japonês, né, cara? Então as adaptações de texto são perfeitas, assim. Aliás, o público está curtindo muito, né, a dublagem do One Piece, e eu acho que tem todo o mérito desses caras que se esforçam para traduzir ao pé da letra mesmo o que está sendo feito lá. É muito legal, traz para as expressões nossas, né? A gente transforma o texto tudo em coisa que a gente faz aqui, é muito legal. Até porque o One Piece, assim, o mundo do One Piece, ele não existe na vida real, ele é um mundo totalmente fictício, criado, né? Aqueles oceanos, os mares, só tem lá. A Terra, ela é outro planeta, né? Então, isso é muito legal, porque aí te dá uma certa liberdade para fazer um monte de coisa. Então, eu curto Você muito. pode mandar um salve pro meu irmão? Meu irmão, ele não tá aqui assistindo. Mas pode mandar um salve pra ele. Não sei se você pode fazer o Shanks em voz, mas Davi Como é o Marques nome do seu irmão? Gutierrez. Davi. Davi. Vou misturar uma frase do Shanks aqui. Davi, se você quiser entrar nessa guerra, que venha. Nós seremos seus adversários. Essa é uma frase do Shanks quando ele quer parar a guerra, né? Fala assim, quem quiser brigar pode vir. Mas ninguém vai, né? Aí para a guerra. Isso é legal. Queria agradecer, queria Isso é legal. agradecer por essa live. Foi realmente incrível esse papo. E a galera tá. Tem muitas perguntas mandando um salve dessa galera toda também, né? Essa galera mandar um salve aí. Pessoal, na medida do possível, quem quiser, tiver perguntas, essas coisas, deixa lá no meu perfil do Instagram, entra em contato.
Eu demoro às vezes para responder, porque a minha vida é bem ocupada mesmo, mas eu sempre estou olhando, sempre que possível eu estou respondendo. É, então, eu sou muito grato pelo carinho de todos os fãs e tal, e sempre que possível eu gosto de ter esse contato com as pessoas, até para ter um feedback, até para a gente também ter essa. É legal a gente saber a opinião das pessoas a respeito do trabalho que a gente faz com tanto carinho, né? Então, quem tiver coisas para dizer, para falar, pode mandar o pau lá também e pode dizer as críticas que tiverem também, fica à vontade. Tem um trabalho de música que eu estou colocando mais forte agora também no meu perfil lá. Eu pensei em criar um perfil separado só para música, mas é, se o público estiver muito chato essa coisa das músicas no meu perfil lá, quero que vocês me falem também. Mas mantenham contato, tá bom? Foi um prazerzaço. Peço desculpas aí por ontem, tive uma emergência aqui de família para resolver e a gente não pôde fazer a live, mas é sempre aquela história, né, cara? A gente tem um plano, Deus tem outro e as coisas Sim. acontecem no momento certo. Tenho certeza que era para acontecer hoje E mesmo. tem um, Então, é isso e tem um aí. Estou momento feliz de print estar aqui. e onde vai aparecer, opa, eu mesmo, eu mesmo, versão mini, versão, É isso fazer um aí. momento print com o meu personagemzinho aqui. Depois Legal. menciona a gente, o Silvio Giraldi e eu, da Billboard Universe. É isso aí. Obrigado, Danilo. Foi um prazer. Obrigado, pessoal. Mantenham contato. É isso aí. Um Obrigado a abraço, todos. Silvão. Silvão. Valeu. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.